Polícia Federal prendeu um general do Exército Brasileiro, um policial federal e mais 3 militares supostamente envolvidos naquela tentativa de golpe que teria acontecido entre 2022 e 2023. Agora a acusação é bastante séria também, porque a Polícia Federal atribuiu, conforme as notícias que nós vemos aí, um plano para tentar matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito, o ministro do Supremo Tribunal Federal e outras pessoas. Quero trazer para você aqui algumas dessas notícias que foram veiculadas, a gente tem no G1, na CNN, aqui na Revista Oeste, e vou mostrar para você o Código Penal e a Lei de Organização Criminosa e te mostrar quais são as infrações penais que essas pessoas podem ser responsabilizadas. Até porque, em se tratando desse plano que estaria sendo desenvolvido para cometer um homicídio, bom, nós temos aí um momento de preparação e não de início da execução do crime. Portanto, a legislação penal, e se tratando do crime de homicídio, não seria capaz de alcançar esses indivíduos, né? Se você está no momento de preparação, mas ainda não iniciou os atos executórios, especialmente em relação ao crime de homicídio, claro, não teria como haver uma responsabilização penal, e eu vou te mostrar isso com base no Código Penal. De forma muito tranquila você vai entender. Agora, é claro, existem infrações penais que, mesmo que o indivíduo não tenha iniciado atos materiais de execução, ele possa ser responsabilizado, como aquele constante da Lei de Organização Criminosa, também o crime de associação criminosa e parte da legislação que foi inserida no Código Penal em 2021, ainda sobre a regência do ex-presidente Bolsonaro, que incluiu esses crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e atentado contra as instituições democráticas. Beleza? Vamos rapidinho aqui, a gente vê primeiro a notícia ventilada aqui. Vamos pegar na Revista Oeste. Então, nós temos o seguinte, olha, a Polícia Federal realiza nesta terça-feira uma operação contra uma organização criminosa que teria planejado um suposto golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e restringir a atuação do Poder Judiciário. Segundo o portal G1, foram presos 4 militares da ativa ou da reserva das Forças Especiais do Exército, chamados Kids Pretos, e um policial federal. Bom, esse é o texto que traz a Revista Oeste. Aí diz, olha, a operação foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e tinha ele próprio como alvo do suposto crime. Segundo a Polícia Federal, as investigações revelam que a organização criminosa utilizou elevado nível de conhecimento técnico militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas nos meses de novembro e dezembro. Aí, basicamente, a CNN aborda da mesma forma, ó, a operação da Polícia Federal, realizada nesta terça-feira, contra uma organização criminosa responsável por planejar um golpe de Estado para impedir a posse do governo eleito em 2022, teve como mandado de prisão preventiva general da reserva, integrantes do grupo do Exército conhecido como Kids Pretos e policial federal. E aí, claro, há outras indicações aqui, a gente vê no G1, da mesma forma, tem um resumo aqui, então, ó, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra uma organização criminosa que teria planejado o golpe de Estado. E eu vou deixar esses links aqui na descrição, se você quiser. Tá aí a imagem das pessoas que estariam sendo presas nessa ocasião. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, o que a gente tem para falar é o seguinte. A legislação penal, ela categoriza as infrações penais, na maioria das vezes, quando há uma ofensa ao bem jurídico protegido. Então, vamos lá. Se havia um plano para tentar matar o atual presidente e o vice-presidente e o ministro do Supremo Tribunal Federal, bom, só vai existir esse crime, conforme a nossa legislação, a partir do momento que se iniciam os atos executórios. Então, para você ficar mais ou menos por dentro, se você quer me matar, então você quer matar o Flaviano, você pensa, pô, eu quero matar o Flaviano, vou arrumar uma arma para eu conseguir matar o Flaviano. Então você vai arrumar arma. Até então, não tem tentativa de homicídio contra mim. Se você está no momento de preparação, de atos preparatórios. Primeiro você teorizou e agora você começou a preparar alguns atos que vão auxiliar a execução do crime. Só que ainda não iniciou a execução do crime. Você não tem como ser responsabilizada por uma tentativa de homicídio contra mim se de repente a polícia te flagra com a arma. Aí você está com a arma é irregular, porém a polícia constata que você cometeu o crime descrito na lei do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, mas você não cometeu o crime de tentativa de homicídio, porque você ainda não iniciou os atos executórios. Da mesma forma, esse general, o policial federal e os outros militares que foram presos. Em relação a esse crime de tentativa de homicídio, evidentemente, não há possibilidade de responsabilização com base no nosso Código Penal. Com base no nosso Código Penal muito tranquilo, porque a gente pode pegar aqui o artigo 14
do Código Penal, e eu mostro para você, acompanha comigo na tela aí, rapidinho, vai prestando atenção que você vai entender isso aqui, você vai ficar craque nesse tipo de assunto. Diz o artigo 14 o seguinte, olha, disse o crime tentativa, tentado, quando alguém iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, não haverá, evidentemente, um crime de tentativa, abre aspas aqui, tentativa de homicídio contra o presidente eleito, o vice-presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Algumas infrações penais podem ser verificadas. Então, imagine que você, mais algum grupo, começa a planejar um crime de homicídio contra o Flaviano, por exemplo. Bom, você e outras pessoas estão planejando um crime de homicídio contra o Flaviano, vocês estão se organizando aí. Nessa organização, vocês falam, não, vamos comprar uma arma fria. Vocês compram uma arma fria. Ah, vamos arrumar um carro com a placa adulterada. Vocês pegam um carro com placa adulterada. Aí vocês já estão praticando outros crimes que não têm relação direta com o homicídio, porém são também infrações penais. E por isso você pode incidir em dois crimes diferentes, um no Código Penal e um na Lei de Organização Criminosa. Vou mostrar primeiro para você aqui, lá no 288 do Código Penal, estou abrindo aqui, e aí você lê comigo para você conhecer esse crime de associação criminosa. Esse crime de associação criminosa antigamente era chamado de quadrilha ou bando, porém houve uma modificação no texto em 2013 e aí passou a ser chamado de associação criminosa. Olha o que diz esse crime. Associarem-se 3 ou mais pessoas, lê comigo aí, para o fim específico de cometer crimes. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Então, uma das infrações penais possíveis seria essa de associação criminosa, muito tranquilamente. Isso aqui é uma infração que é aplicada constantemente, sempre que mais de 3 pessoas, 3 ou mais pessoas se associam para praticar crimes, independente de quais crimes sejam esses. Beleza? É um crime de associação, tem concurso de pessoas, tem várias pessoas envolvidas necessariamente. Só que nós temos um que a pena é mais significativa, a pena é maior, ainda se tratando dessa coisa de se organizar, as pessoas se organizarem. E aí é o crime que está descrito na Lei de Organização Criminosa, que é de 2003, essa Lei 12.850, e que conforme a notícia que nós vemos aqui, por exemplo, no G1, é exatamente a infração penal que está sendo objeto de apuração, uma organização criminosa. O que diz esse texto da Lei de Organização Criminosa? Veja só, considera-se organização criminosa, e seria essa a atribuição, associação de 4 ou mais pessoas. Ali você já tem 5, então você já tem mais de 4 pessoas. É estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. O que é isso, essa estruturação ordenada? Bom, tem que ter atribuições divididas, separadas, quem é o chefe, quem é o executor, quem vai fazer o corre de rua, quem vai lá no dia. Você tem que ter uma certa estruturação das atividades, caracterizada pela divisão de tarefas e, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Isso aqui é uma modificação desse sistema de punição de organização criminosa que excluiu a hipótese de a vantagem ser financeira, porque era mais comum você ver organizações criminosas aí antes da edição da lei, mas que tinha a intenção de alcançar a vantagem financeira, monetária, dinheiro. Então se organizava o grupo criminoso, e aí, por exemplo, é o que se aplica em relação às facções criminosas, mas para a finalidade financeira, obter dinheiro através da prática das infrações penais, o que não é conforme esse texto aqui. Esse texto aqui contribui o seguinte: bom, qualquer vantagem que o indivíduo estiver buscando nessa associação, nesse grupo organizado, pode resultar na punição para ele. E aí, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Aí o que acontece? É possível que você tenha uma organização criminosa que pretenda a prática de crime de homicídio. Crime de homicídio, a pena é maior de 4 anos. Bom, não precisa acontecer o homicídio, isso é muito interessante, não precisa acontecer o homicídio para ter essa punição pela prática desse crime da Lei de Organização Criminosa. Não precisa ter a punição ou a ocorrência do próprio crime de homicídio. Então, seria possível isso aqui. Qual que é a pena desse crime de organização criminosa? A gente tem aqui de 3 a 8 anos. A pena é de 3 a 8 anos e tem situações aqui que podem aumentar a pena, como eu mostro para vocês aqui, por exemplo, no parágrafo 4º, a pena pode ser aumentada de 1/6 a 2/3 se concurso de funcionário público, como seria o caso aí, por exemplo, porque envolve um policial federal. Para a gente concluir esse assunto, né, ainda sobre as responsabilidades que essas pessoas podem vir a sofrer com base na legislação, a gente tem ainda aqueles crimes que é o que começou, o que deu início às investigações que são conduzidas
no Supremo Tribunal Federal, que seriam esses crimes aqui contra as instituições democráticas e a abolição violenta do poder. Você tem, por exemplo, aqui esse da violação da soberania nacional e esse aqui dos crimes contra as instituições democráticas, foi inserido em 2021, e aí você tem duas infrações penais, ó. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Isso aqui também vai ser, esse dispositivo de tentar, ele pune a tentativa, ele pune antes do início, então antecipa a consumação. Esse dispositivo ainda vai ser alvo de muita discussão em sede de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, para ver se poderia ser criminalizado essa antecipação. Mas alguns, e aí eu já trago para você, alguns doutrinadores já defendem o seguinte: a simples conspiração contra o Estado democrático de direito deveria ser crime. Então você teria uma antecipação, aquilo que eu falei no início para você. Normalmente no direito penal você tem a preparação, antes da preparação a teorização, né? O planejamento. Planejamento, preparação e início da execução, execução e consumação. Para alguns doutrinadores, esse momento de preparação, quando se trata de conspiração contra o Estado democrático de direito, já deveria ser punido pela lei penal. Ainda não é, mas se sustenta e é possível que seja inserido esse tipo de dispositivo no Código Penal, que a comprovação de conspiração já fosse suficiente para a punição. Bom, eram essas informações, pessoal. Eu gosto sempre de trazer a legislação, né? Eu gosto de trazer parte aqui dos dispositivos legais envolvidos para que você tenha um conhecimento um pouco mais aprofundado. Evite a superficialidade, evite só replicar algo que você escuta, mas tente ler. Inclusive eu deixo aqui na descrição os links desses sites aqui que eu abri com você, e deixo também aqui do Código Penal e da Lei de Organização Criminosa para que você tenha acesso. Dê uma lida nisso, né? Não deixe de buscar conhecimento, não fique somente naquilo que você escuta uma pessoa falar, mas investigue, verifique se o que está sendo expressado é verdadeiro e está conforme a nossa legislação. Tá certo? Forte abraço, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo momento.